Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Dígina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. Olá, eu sou Dígina Torres. No ar, mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. Nessa edição, nós vamos falar sobre um tema que ainda é muito controverso e tabu, que é o tema da transexualidade, sobretudo com enfoque nas mulheres trans. Além disso, temos o fato e o fake da semana e a nossa personagem ilustre, a IA Sônia Oliveira. Por muito tempo, a sociedade impôs a questão de gênero através da binaridade entre o homem e mulher. Mas temos algo para te dizer, tá? Foi-se esse tempo. Mais importante do que uma imposição social ou religiosa é você se identificar e se amar como você se sente. Defender a bandeira LGBTQIA+, é defender também a dignidade da vida humana, é entender que o outro é livre para ser feliz da forma que ele ou ela escolheu ser. Se depender do por trás da mídia, a transexualidade aqui nunca foi e nem será tabu. Para iniciar nossa matéria especial, convidamos a pesquisadora Elaine Passos, que é doutora em antropologia pela Universidade Federal da Bahia e produziu um mini documentário intitulado Travestis da Rua da Frente, contando a realidade de algumas dessas mulheres que estão estabelecidas no centro de Aracaju. Vamos ouvi-la. Boa tarde, né? Muito obrigada pela oportunidade. Durante cerca de 10 anos, eu investi, em uma pesquisa acadêmica no centro de Aracaju. Na verdade, a priori, a minha intenção não era falar das mulheres transexuais, falar das mulheres travestis, era falar mais dos espaços urbanos, estigmatizados do centro de Aracaju, mas a pesquisa em si, o campo, as idas constantes ao centro me fizeram observar ali a presença constante desse grupo de mulheres trans e mulheres travestis que, a partir de determinado horário, muitas vezes até às 19 horas, no cair da noite, começavam a ocupar as ruas do centro de Aracaju. Vendo que elas ocupavam de forma recorrente, eram as mesmas caras, as mesmas mulheres, aquele espaço, eu comecei a ficar intrigada com como se dava aquela presença, ocupação do centro de Aracaju. E fui me aproximando delas e dialogando para entender um pouco dessa participação. A fala dessas personagens centrais foi tão impactante, essa fala trouxe tantas informações que eu fui obrigada a não mais perceber o centro de Aracaju apenas a partir do viés arquitetônico, mas da presença dessas mulheres que transgridem a ordem, o gênero nos seus corpos, e como essa transgressão impacta também na transformação e ocupação daquele espaço central. Infelizmente, muitas delas ocupam esse espaço para a prática do trabalho sexual, do trabalho na noite. E são várias questões que fazem com que essas mulheres trans e travestis passem a trabalhar com esse ofício. Não é a vida fácil, falando aqui de uma maneira informal, não é apenas a facilidade ou a promiscuidade ou questões morais que envolvem esse ofício, a prática desse ofício, mas sim são as questões, na verdade, para mim, principalmente, eu pude ver não só com a pesquisa ali, as idas ao centro, os diálogos com elas, mas a literatura, de que há todo um processo social educacional que, de fato, realmente coloca, empurra essas personagens para essa prática. Então, desde o seio familiar, enquanto elas ainda têm ali a identificação e o sexo biológico, muitas vezes nascem ali com o sexo biológico masculino e vão se transformando e mudando a identificação de gênero, a família é o primeiro lugar de opressão, é o lugar que nega a expressão dessa sexualidade. E aí, em contrapartida, a gente vai ter também a escola, que vai funcionar também como um espaço hostil para esses indivíduos, essas personagens, essas mulheres. E a rua acaba sendo uma alternativa onde elas podem não só exercer a sua identidade de gênero, a sua sexualidade, como também a sua sobrevivência. Então, a gente vê aí um processo que começa muito cedo, já na infância,
e se estende até o óbito dessas mulheres, porque muitas, inclusive, morrem na rua, né? São assassinadas ou com ISTs e outras doenças também que são adquiridas ali por conta do ofício, né? Por conta da sobrevivência, que não tem a ver com o ordenamento moral. Então, a pesquisa, ela ganha, né, essa capilaridade por conta desses relatos que até então eu não tinha, né, como eu disse, né, e repeti algumas vezes. A minha preocupação era entender as edificações, as intervenções urbanas, os projetos arquitetônicos do Estado, da iniciativa privada, e eu não me atentava para essa narrativa humana mesmo, daquelas pessoas que estão ali, né, no seu cotidiano. E elas trazem esses relatos mesmo, que não é um relato apenas de vitimização, como muitos acham, mas um relato que é, na verdade, um atestado a quem somos, né? O que nossa sociedade enxerga de precariedade. E como nossa sociedade impulsiona e é agente direto para essa precariedade. Eu vi, né, e fiquei sabendo também, assisti o mini documentário que culminou dessa pesquisa, muito interessante, por sinal. Eu queria que você falasse, assim, onde que essas pessoas podem ter acesso e como que surgiu essa ideia de você fazer, né, esse ensaio fotográfico junto com o documentário e como que isso impactou na vida delas. Esse documentário, que você também é produtora, né, que me ajudou bastante, ele iniciou com a ideia a minha defesa de tese, ela ocorreu em outra cidade. Eu defendi a tese em Salvador, na Bahia. Então, eu senti a necessidade de materializar a minha narrativa através de alguma imagem ou de um vídeo, de uma fotografia, para que minha banca pudesse ali sentir um pouco ou visualizar de forma mais consistente a teoria que eu estava trazendo ali escrita. E aí, conversas com você e com outras meninas, que é a Priti Reis e a Manuela Veloso, a gente montou aí um roteiro e fomos sem recurso, né? Com muita garra e reconhecendo todas as lacunas que uma produção que não tem recurso, que não tem investimento, que é feita realmente com apenas dedicação, apenas não, na verdade, algo muito importante, mas com dedicação e muita boa vontade, né? Poderia me ajudar nesse processo. Acabou que depois da defesa da tese, o material seria, antes, né, utilizado apenas para a defesa. E eu tive o insight de lançar nas redes sociais, e também com sua ajuda, né, e de outras colegas e outros colegas jornalistas, a gente conseguiu uma quantidade significativa de visualizações. Então ele começou um documentário de uma forma amadora, né, com essa intenção de trazer a fala dessas travestis, né, dessas mulheres transexuais que ocupam o centro. Eu senti que a minha narrativa podia não trazer a sensação de realidade que eu estava me propondo naquele momento. Então, para mim foi importante, né, trazer a fala delas para que também as pessoas passem a enxergar que elas têm uma narrativa, elas têm opinião, elas entendem sim muito o processo pelo qual o processo que elas fazem parte, né, de todo esse encadeamento de fatos e situações que eu já retratei aqui na minha fala, né, que é da infância, da ausência, né, da família, que aí já é o espaço hostil da escola, né, que impossibilita aí uma capacitação formal para que elas possam adentrar o mercado de trabalho formal, né? E aí também toda a questão que esse corpo, né, transgressor, né, que rompe com toda a ordem estabelecida de uma masculinidade ou de uma feminilidade, ele impõe à sociedade, né? Então a travesti, ela carrega consigo já uma Pode continuar. Você corta? Traz uma subversão. O corpo da travesti traz uma subversão no seu DNA. Então, a gente não consegue maquiar aquele corpo, né? Ele se traveste para romper com a ordem imposta. E isso no centro é bem interessante, porque isso é um marcador, né, social e espacial daquele lugar. Muito obrigada pela sua participação, lhe agradeço demais. E fiquem atentos todos para assistir o documentário que está disponível no YouTube. A partir da pesquisa que a doutora Elaine Passos nos trouxe aqui no Por Trás da Mídia, como acabamos de conferir e de ouvir com ela na entrevista, nós colocamos, né, estamos aqui colocando parte de uma entrevista que a Elaine realizou
com uma das meninas, uma das travestis que trabalha no centro, mas nós, em concordância com Nani, e a pedido dela principalmente, não vamos expor o nome da nossa entrevistada. Mas eu gostaria muito que vocês estivessem atentos para tudo que ela vai falar. É muito importante a gente exercitar a escuta, ouvir o que a outra pessoa tem a nos dizer. Vamos ouvi-la então? O que você sentiu quando você chegou aqui no centro, né? Então, logo quando cheguei aqui no centro eu não me senti bem, porque tinha umas veteranas, né, que são antigas, que elas obrigavam a pagar todo dia que vinha R$10, entendeu? Toda vez que bebia queria dinheiro. Então a pessoa, na verdade, não trabalhava em paz, entendeu? Mas aí depois de um tempo eu fui pegando amizade com algumas, entendeu? E hoje em dia é mais tranquilo. Cada uma fica destacada, trabalha, entendeu? Quando tem alguma coisa assim que envolva, tipo assim, alguém vem mexer, a gente se junta, entendeu? Hoje em dia é bem mais tranquilo. Você acha que sua personalidade, né, ela foi modificada com as informações que você absorveu aqui do centro? Se você chegou uma pessoa, né, diferente, hoje você é outra? Sim, claro, lógico, óbvio, com certeza. Sim. E quando você, por exemplo, circula no centro de dia, você vê alguma diferença em relação à noite? Com certeza. Até porque de dia é o dia a dia da gente, porque uma mulher transexual, ela vive um dia a dia normal. Apesar que a gente tem essa opção de profissional do sexo, para muitos, a gente tá aqui, a gente tá aqui marginalizada, a gente tá aqui como se a gente só gosta. Realmente, o sexo por si é gostoso, mas estamos por duas opções aqui no centro, necessidade e sexo. Até porque se a gente não gostasse também, vamos botar assim, 50%, a gente também não estaria aqui. Mas primeiro vale mais a necessidade, porque o mercado de trabalho, para dar um emprego a gente tem que estudar bastante. E mesmo assim, olham a gente dos pés à cabeça com outros olhares, entendeu? E assim, tipo assim, a gente no centro, no dia a dia, se sentimos às vezes à vontade e às vezes não. A gente pode estar composta, a gente é tirada como chacota, porque sempre uma pessoa vai perceber que é uma trans, entendeu? Tem lojas que a gente chega e não é tratada bem, entendeu? Ainda tem esse preconceito na sociedade, mas o dia a dia da gente é normalizado como de qualquer outro ser humano. À noite eu não tenho mais medo. Eu tenho mais medo de andar no meu bairro do que no centro onde eu trabalho, entendeu? Eu acho assim, a gente tem que saber sair e entrar no local, não é verdade? Em questão de pessoas que rodam na rua, não mexem com a gente, é mais fácil pessoas virem de fora para querer roubar, mexer. Porém, os que já andam aqui, entendeu? Não mexem. Mas eu me sinto menos medo daqui do que andando pelo meu bairro na madrugada, entendeu? Com o tempo a gente se adapta, sabe? Não é fácil pra ninguém, entendeu? É difícil pra gente que tá aqui. Tem dias que a gente vem disposta, mas tem que vir porque tem uma dívida pra pagar, tá entendendo? Tem dias que a gente não tá nem afim de trabalhar, mas tem que vir. Isso é tudo questão de necessidade. Em relação à pandemia, você sentiu alguma diferença? Com certeza. Muitos clientes sumiram, entendeu? Os preços, a gente tem que, queira quer não, a gente tem que baixar o preço, porque a gente tem que lucrar. A gente não pode vir só para dizer que veio e pronto, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada um trabalha como quer, cada um trabalha como quiser, entendeu? Cada um na sua, tá entendendo? Cada um faz a sua parte. Tem que lucrar de qualquer jeito. Porque é um trabalho, a gente ganha por dia, a gente ganha quanto a gente quer, só basta a gente ter a disponibilidade de querer ralar para conquistar. Você se sente muitas vezes assim esquecida pelo Estado, sem apoio, né? Assim, na verdade, temos vamos dizer assim, que temos o apoio, né? Temos as associações que, queira quer não, quando tem alguma coisa, ajuda a gente, às vezes esquece. Porque às vezes a gente nunca sabe às vezes pela boca da associação, às vezes a gente sabe por A e B, entendeu? Mas sempre tem alguma coisa que faz pela gente, como principalmente agora na pandemia, estão ajudando com cestas básicas. Eu achei bem interessante, sabe? Porque pegar cesta básica não é vergonha para ninguém, porque a gente não sabe qual é o dia da manhã, não é verdade? E é uma ajuda, né? Uma ajuda bem-vinda. Agora nós queremos convidar
a professora, assistente social e mestra em educação, Adriana Lohana. É necessário destacar, e ela também vai destacar, que ela é a primeira mulher trans em Sergipe a concluir um mestrado na Universidade Federal de Sergipe. Vamos ouvir o que Lohana tem a dizer. Olá, tudo bem, gente? Me chamo Adriana Lohana, sou professora assistente social de formação, mulher transexual, primeira mulher trans a concluir um mestrado em educação da Universidade Federal de Sergipe, né? Sou ativista LGBT, atualmente referência técnica de políticas públicas LGBT da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social do Governo do Estado de Sergipe. E é importante colocar para vocês aqui, né, ser mulher trans na sociedade, ser mulher trans na cidade grande, ser mulher trans em qualquer espaço social. Quanto é difícil para a gente viver em uma sociedade que inicialmente o grande direito, que é o direito à existência, a gente não tem, né? O direito a existir como mulher é o primeiro direito que a nós é negado nessa sociedade. E isso é uma grande dificuldade para a gente, porque nós não somos vistas como mulheres. E a gente tem o dia todo a comprovação disso quando a gente simplesmente, um caso simples, como tentar se relacionar com outra pessoa, nos traz uma fala tipo, mas eu nunca tive essa experiência de ficar com a pessoa como você. Ou seja, quando a pessoa diz que quer ter uma experiência, como a gente já coloca a gente, retira a gente dessa possibilidade de ser mulher como qualquer outra. Então eu deixo de ser mulher e eu sou o quê, né? Então esse é o primeiro grande problema. Uma mulher trans vive na sociedade o que eu chamo de síndrome do impostor, né? Ela não é mulher, ela deixou de ser homem na cabeça da sociedade, das pessoas do senso comum, né? Mas também não é mulher quem somos. Então esse é o grande problema nosso, porque a não existência, a não aceitação desta sociedade como mulheres que somos, nos traz diversos problemas, desde as questões de convívio na sociedade, como as questões de possibilidade de relacionamento, como as questões de direitos também. A nós são negados diversos direitos sociais pelo não entendimento de quem somos, como o acesso ao banheiro, como a questão do respeito pela identidade de gênero, como a questão do tratamento correto pelo nosso nome, né? Pelo nome que nós entendemos ser nosso, e diversas outras questões. Como outro processo muito importante, dificuldade de ser mulher trans, é a questão do acesso a políticas públicas e serviços, né? A gente não tem acesso a todos os serviços, por quê? Vamos ter como exemplo, eu hoje como mulher trans, eu não consigo fazer um exame de PSA no Sistema Único de Saúde, porque esse sistema foi criado a partir de uma lógica binária onde só existem homens e mulheres biológicas. Então, logo, uma mulher trans, para esse sistema, ela não tem próstata. Então, eu não consigo um simples exame básico de PSA fazer no Sistema Único de Saúde, porque, devido ao ser uma mulher trans e devido a esta sociedade não estar preparada para entender a diversidade social, alguns direitos a mim acabam sendo impossibilitados devido a essa minha existência. Também é difícil ser mulher trans na sociedade, além do não direito a não existir, além da questão das políticas públicas sociais, temos também a questão da transfobia, que é criada a partir dessa não aceitação, que muitas das vezes eu coloco como ignorância, né? Ou de não saber quem somos, desse não conhecimento sobre as nossas vidas, nos leva também a não ter acesso ao mercado de trabalho, né? Quantas mulheres trans vocês conhecem como professora de escolas particulares? Quantas mulheres trans vocês conhecem como caixa de supermercado? Quantas mulheres trans vocês conhecem como recepcionista de loja? Quantas mulheres trans vocês conhecem como, sei lá, diarista, né? Então, a nós também é negado esse direito ao mercado de trabalho por todo o preconceito que a sociedade tem sobre quem somos. Então, é importante entender que o entendimento da diversidade sexual e principalmente da transexualidade vai se dar quando nós, como sociedade, passar a entender de que nós não somos o que temos entre as pernas.
de que homem e mulher não é definido por um pedaço de carne que carregamos entre as pernas. Até porque ninguém se apresenta abaixando as calças ou levantando a saia. O entendimento da transexualidade e todas as identidades de gênero só vão poder ser possíveis quando a gente começar a viver em uma sociedade onde as pessoas sejam vistas, percebidas, porque elas demonstram ser. E que a gente entenda que ninguém é o que tem entre as pernas, e sim o que temos entre as orelhas. Né? Nós somos o que pensamos ser. Ninguém nasce mulher nem torna-se mulher. E aí sim, depois dessa sociedade que eu consegui ver o outro como humano e respeitar o outro pelo que o outro demonstra e afirma ser, é que a gente vai conseguir entender a transexualidade. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço e quero dizer para todos vocês que estão aí ouvindo do outro lado que nós não merecemos dó. Merecemos não, nós não queremos dó e piedade de ninguém, nós só queremos respeito. Beijos. Convidamos a sergipaníssima, artista, rapper, multifacetada, indicada a várias premiações, tanto em âmbito nacional como internacional, Isis Broken. E ela vai contar um pouco sobre a trajetória dela e sobre as dificuldades em ser uma artista trans, sobretudo aqui em Sergipe. Vamos ouvi-la. Brilha, 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 Isis, a deusa do sistema solar. Brilha, brilha, brilha. Olá, me chamo Isis Broken, sou bruxa cangaceira, travesti, neta de repentista, bisneta de coiteiro de lampião, rapper, né, artista, performer, sergipana, premiada, tenho 4 indicações internacionais, 5 indicações nacionais, sou uma voz atuante, militante, né, da causa LGBT aqui em Sergipe, filiada ao PSOL, frente atuante, né, no comitê partidário do LGBT do PSOL. E aqui fui convidada para comentar, né, sobre as dificuldades de ser uma artista trans na cena sergipana. Primeiro de tudo, agradecer aqui o convite por estar aqui. E para mim, assim, as maiores dificuldades, né, no cenário sergipano é a de criação mesmo de audiovisual, né? Sergipe é o menor estado do país, a gente ainda tem muita coisa para avançar, né? A transfobia, ela tá em todos os lugares, né? Ela é estrutural, ela é institucionalizada, ela é aprendida de berço. Então, como a corpa trans também na música não seria diferente, né? Óbvio que para eu chegar nos espaços eu tenho que lutar mais, eu tenho que gritar, eu tenho que espernear, né, para que as pessoas me respeitem, para que as pessoas me vejam como uma potência, como uma voz travesti, como uma corpa travesti, né, de poder, de luta, de glória. Percebo também que a mídia aracajuana também, ela não se importa com as glórias de corpas trans, né? Uma corpa trans, ela só vai sair no jornal se for um caso de polícia, se for morte, né? Se for um algoritmo de marginalização, né? Nunca é um algoritmo de glória. É sempre isso que eu questiono. Também, né, a mídia sergipana abafa também as nossas vozes trans, travestis, né? O episódio, né, da FUNCAP, vim também comentar o episódio aqui da FUNCAP, de transfobia institucionalizada por parte deles, né? Me inscrevi no edital da Lei Aldir Blanc, fui selecionada, passei em 8º lugar de 80 nomes cisgêneros, passei em 8º, como a única corpa trans daquele edital. E na hora de divulgarem o edital, divulgaram com o nome de batismo, que não é meu nome. Meu nome é Isis Broken. Divulgaram com esse nome de batismo. Não tiveram nenhum cuidado, né, pra me expor, pra me humilhar, pra me rebaixar. Não é um nome que eu me orgulho, não é um nome que ninguém sabia, né, até então. Nem minha produtora sabia meu nome, inclusive ela achou que eu nem tinha passado por conta disso. Depois que eu pedi a eles a retificação do edital,
eles não retificaram, então eu fui a público, né? Fiz uma carta. Quando atingi 100 assinaturas, eu publiquei essa carta, né? Hoje a carta já está chegando a 900 assinaturas, não sei. Eu não sei quando esse áudio vai sair. E aí eles vieram com uma nota de esclarecimento, né? Esclarecimento é um termo racista, né? De embranquecimento, de clareamento da cultura preta, da minha cultura preta, como travesti preta. Né? Uma nota completamente transfóbica, racista, misógina, pois eu sou uma mulher, né? E nessa nota eles repetiram 2 vezes o nome de batismo, como uma forma de me expor, de me humilhar, de me rebaixar e de dizer que eu não existo, né? Então, assim, a transfobia, ela vem de todos os lados, né? E, infelizmente, a gente tá vivendo também momentos muito icônicos, muito reais, muito glorificantes para as nossas corpas, né? Eu, por exemplo, estou indicada a um prêmio internacional, Linda Brasil ganha em primeiro lugar, mas também a gente vive o retrocesso constante dessa transfobia institucionalizada e enraizada na sociedade, né? Então, deixa aqui o meu apelo, né? Meu apelo como uma artista sergipana. Corpas trans merecem respeito, tá bom? E só pra lembrar, bruxas têm seu próprio clã, travas têm seu próprio clã. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Apoio Cultural. Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados e otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. A nossa personagem da semana é Iá Sônia Oliveira. Yalorixá do Ileu Juifani Saara, presidente de honra do Instituto de Estudos e Pesquisas Socioétnico-Raciais Comunidade Ojuifá, mestre em Políticas Sociais e também referência técnica para povos e comunidades tradicionais e população negra da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social. Vamos conhecer mais um pouco de sua história? Chamo-me Sônia Oliveira Santos. Nasci em fevereiro de 1975, no sertão da Bahia, cercada pelas águas do rio São Francisco. Na minha adolescência, vim para a capital para fazer vestibular, assim como todos os jovens de cidade de interior. Os meus familiares são sergipanos e por aqui, nas terras sergipanas, parei. Uma vez eu fui dar uma volta com uma tia minha, muito antenada nas questões culturais da cidade de Aracaju, e fui parar no espaço cultural chamado Ilê Ocaia, que era um projeto da Sociedade de Estudos Afro-Sergipano que se chamava SACI. Quando lá cheguei, estava acontecendo a Noite da Beleza Negra e ninguém sabia. E eles não fizeram esse concurso de forma convencional. Elegeram entre as pessoas que estavam no espaço a negra e o negro mais belo, e ocasionou que naquele dia eu fui eleita, digamos assim, né, a rainha do Ilê Ocaia. E a partir daí inicia a minha trajetória num movimento negro social organizado. Por conta desse desfile, eu fui fazer dança na companhia Dançarte e nós nos tornamos
a primeira ou a única companhia de dança do estado de Sergipe composta por mulheres negras. E por conta dessa minha participação no Dançarte, eu comecei a representá-lo institucionalmente nos espaços de debate, concomitantemente participando dos processos de formação e de capacitação da SACI. Fiz várias formações e tenho plena consciência de que fui forjada na luta por conta de todas essas formações que passou. Anos se passaram, Ainda iniciando a minha fase de juventude, fui mãe aos 20 anos e isso não diminuiu a minha frequência na militância. Muito pelo contrário, sempre fui participando com mais intensidade dessas atividades. Passaram-se longos, grandes anos. E essa minha trajetória conheci nas encruzilhadas da vida, uma companheira de luta e de trabalho, que se chama Marta Salles. E a partir daí a gente começou a conversar semanalmente. Isso é interessante que a gente não sabe como foi que a gente se encontrou. Mas a gente sabe que uma vez por semana a gente se encontrava na hora do almoço, ali no Sindicato dos Bancários, para o surgimento do Amolaê. Conversávamos sobre uma forma diferenciada de militância, de como as coisas iriam acontecer, poderiam acontecer. E depois que a gente maturou isso dentro de nós saímos convidando as pessoas que fizeram a composição desta organização, que acredito que nos últimos 12 anos ele deu o tom mais político, mais institucionalizado do movimento negro aqui no Estado, trazendo uma nova concepção de militância, não só na luta antirracista, mas em um dos pontos fortes que na militância contra o racismo religioso. Tivemos alguns projetos, eu acho que quase todos os projetos que a Sociedade Omolaê desencampou sempre foram projetos financiados por organizações como o Fundo Baobá e o Fundo Brasil de Direitos Humanos. E essa forma de trabalho em rede, tivemos a oportunidade, junto ao Omolaê, de trabalhar com várias outras instituições, trabalhar com terreiros de candomblé, E considero o Omolaê hoje a célula-mãe, para outras duas organizações que surgiram, que é a Comunidade Ojuifá e a Casa Mar, Porque nós sabemos que uma instituição ela não consegue dar conta de tudo, Porque cada uma tem a sua missão, cada uma tem a sua visão e os seus objetivos. E essas duas instituições, elas surgem, como complementares mesmo daquilo que a gente não conseguiu desenvolver ao longo desses anos no Omolaê, e com outras pessoas, cada uma instituição, com outras pessoas, com outros contornos, para que a gente pudesse estar levando adiante outras formas das nossas lutas e de nossas pautas. É mais ou menos isso, eu acredito. E essa narrativa de alguns minutos, ela representa 24 ou 25 anos de luta antirracista na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, e em alguns espaços também fora desse estado. Fato da semana. Quando um vídeo começa a circular pelas redes sociais mostrando cenas de violência cometida por policiais, o que geralmente ouvimos dos representantes das corporações isso foi um caso isolado, não representa o que é a polícia militar de fato. Mas quando um oficial da PM agride uma mulher, algemada, com socos e pontapés, como ocorreu em Bonito, no Mato Grosso do Sul, ainda afirmarão que é um caso isolado ou já podem assumir que há uma má formação desses servidores públicos.
A mulher foi a Bonito comemorar o aniversário com os filhos. Um dos filhos, um bebê de 3 anos, é autista e começou a chorar após mais de 1 hora aguardando a refeição ficar pronta no restaurante em frente à pousada onde ela e a família estavam hospedada. Após um bate-boca com a atendente, que segundo a turista ofendeu ela e o bebê, começou uma confusão entre as duas e a polícia foi acionada. Ela foi detida por desacato e após saber que os filhos seriam levados para um abrigo pelo Conselho Tutelar, se desesperou. O que vimos no vídeo foi uma sequência de erros e abusos. Um oficial batendo em uma mulher algemada. Se era preciso contê-la, isso deveria ter sido feito por uma policial, e não por ele. Outros policiais olhando as agressões sem intervir, com exceção de uma policial feminina que entrou na sala em seguida e tirou o subtenente de cima da mulher. O marido da empresária agredida, também policial militar, se deslocou até Bonito para resgatar os filhos e dar assistência à mulher, que ficou presa por 48 horas. Parece que o uso abusivo da força não é um fato isolado. Servidor público deve ser exemplo. Policiais, mais ainda. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? Linda Brasil, uma mulher trans, foi a vereadora mais votada de Aracaju. O que parecia pouco provável aconteceu e deixou a família tradicional sergipana de boca aberta. Algumas dessas boquinhas, inclusive, começaram a ameaçá-la logo após a sua vitória. Agressões verbais levam a agressões físicas. Linda fez bem em juntar tudo e registrar boletim de ocorrência. E o advogado dela também já entrou em ação. Certíssima. Em um país que já matou mais de 150 transexuais somente em 2020, todo cuidado é pouco. Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem!